tema hoje é a importância. É uma pergunta: qual a importância da presença dos pais na vida dos filhos? A minha resposta é simples, rápida e rasteira. Todas as importâncias possíveis e imagináveis. Eu acho que há algum tempo atrás ninguém ousava fazer essa pergunta, porque era muito óbvio da importância do pai e da importância da mãe na vida de uma criança, na vida do filho. Final de semana passado, domingo, a gente comemorou o Dia dos Pais. E aí é aquele dia que a gente vai para casa do pai, tem aqueles almoços lindos, enormes, maravilhosos, de confraternização em família. E é muito gostoso essa convivência, a gente aproveita para fazer aquela homenagem que a gente não costuma fazer no dia a dia. E aí eu estava pensando, o meu motivo de trazer esse tema não foi exatamente por causa do Dia dos Pais, foi por causa de uma coluna que saiu num jornal famoso de circulação nacional. E o tema dessa coluna era: a presença dos pais importa mesmo? E o subtítulo desse tema era fazendo alusão a que uma das políticas públicas adotada pelo governo atual poderia substituir com eficácia o que o pai poderia representar na vida de um adolescente. Eu não posso conceber isso, eu não posso entender dessa forma, eu não posso entender que alguém, ou pior ainda, uma política pública possa chegar perto de proporcionar para um adolescente, para uma criança, para um filho, o que um pai e uma mãe pode fazer. Não pode, isso é impossível. Mas aí vamos refletir um pouquinho. Vocês repararam se teve muita campanha para o Dia dos Pais esse ano? Vocês viram outdoors, ou vocês viram campanhas na TV, ou mesmo nas redes sociais? Vocês viram alguma coisa que falasse, que chamasse, que alertasse para que era o Dia dos Pais? Lembrando, algumas lojas, eu vi algumas lojas chamando para o apelo comercial que sempre existe, mas eu confesso que eu não vi muita campanha com relação a isso. Mas aí vamos abranger mais um pouquinho. Como você acha que tem sido considerada a figura do pai ultimamente? Mais um pouquinho, a figura do homem. Vocês acham que não existe ninguém, nenhum sistema, nada que esteja querendo enfraquecer a figura paterna, que esteja querendo de alguma forma enfraquecer a figura masculina? O pai, a figura de um homem, de um pai numa família, ele é provisão, proteção e direção. O que é que alguém pode querer tirando isso de uma sociedade? Dominá-la, no mínimo. Porque quando você tira a força de uma família, você tira a proteção, a provisão e a direção dela, ela fica susceptível, ela fica fragilizada. Hoje em dia, a forma como lidam, né? E alguns querem igualar homem, mulher, mulher e homem. E aí a gente vê homens barbados ensinando a fazer maquiagem, homens atores que influenciam essa geração, andando com roupas que normalmente seriam das mulheres. E isso vai enfraquecendo um pouquinho aquela visão máscula que a gente tem. Chegam até a chamar de masculinidade tóxica, né? O que na verdade não é. É um pouquinho de testosterona a mais que nos dá essa proteção, esse porto seguro. Então, o que eu gostaria hoje, que a nossa intenção sempre nessa coluna, é trazer uma reflexão. Você que é pai, assuma o seu papel de pai. Seja pai, seja presente. Ensine para o seu filho o que um filho deve saber de um pai, de um homem. Mães, mulheres, deixem que seus maridos façam o papel deles. Os papéis de pai e mãe, eles são diferentes. Igualmente especiais, não podem ser substituídos. Mas o que o pai representa para um filho e para uma filha é diferente. E a mãe também. Então, são papéis que se complementam. Eles não podem ser substituídos. Eu queria deixar o alerta para que a gente tomasse cuidado com o que estão fazendo com a nossa sociedade. E somos nós os responsáveis por isso. Nós educamos, nós ensinamos, nós formamos opinião, né? Nós que somos pais, que somos professores. Eu queria deixar uma reflexão que eu fiz na rede social para o meu pai, esse final de semana. E aí, falando um pouquinho para os filhos. No segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. No capítulo 20, Moisés, ele fala sobre os mandamentos. E no verso 12, para ser mais precisa, ele cita o único mandamento, o quarto mandamento. É o único mandamento que tem promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não tente desafiar a Bíblia. Não tente fazer diferente do que Deus deixou e ordenou que a gente fizesse. O seu pai nunca vai ser perfeito. Ele é cheio de defeitos e de limitações, mas ele tem o mundo inteiro para julgá-lo. Não faça isso. Não tente fazer o que Deus disse que não é para fazer, tá certo? Pai, cumpra o seu papel de pai, de homem da sua casa, proteja, dê direção.
Mãe, deixe que o pai faça o papel dele. O seu papel é igualmente importante e insubstituível. E filhos, honrem seus pais. Honrem seus pais, vocês não se arrependerão disso. Dessa forma, a gente sim continuará tendo uma sociedade fortalecida.